Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Que bom ter a sua presença neste canal. Nós estamos dedicando este tempo todos os dias justamente ao caminho com os santos, a ver no testemunho deles aquelas pérolas que a gente pode aproveitar para a nossa caminhada espiritual. Sem dúvida é uma riqueza extraordinária. É difícil extrair pouca coisa para que a gente possa realmente aproveitar, porque são muitas as coisas que a vida extraordinária desses santos tem a oferecer. Queria aproveitar hoje para falar de um santo, Santo Luciano, que faleceu no dia 7 de janeiro de 302. Ele é de Antioquia da Síria. Este homem foi um homem muito letrado, que veio a frequentar as escolas justamente de formação, porque seus pais faleceram e ele acabou indo para um convento. E ali se mergulhou e realmente se aprofundou cada vez mais nessa realidade das Escrituras. Ele depois vai fundar um instituto de catequese, que vai formar muitas pessoas, pessoas que depois vão se tornar pessoas extraordinárias com o uso da palavra. Sendo assim, não foi tarde que aconteceu a perseguição contra ele. O Império Romano, que já perseguia os cristãos, acabou então aprisionando ele e deixando preso por vários anos, chegando a ficar 9 anos preso. Ali sofria todos os tipos de tortura para poder renunciar à fé. Muitas vezes deixavam ele em meio a cacos para que esses cacos pudessem cortá-lo, seja com pedras cortantes e assim por diante, torturá-lo de uma forma, vamos dizer assim, aos pouquinhos, para que a dor levasse à renúncia da fé. Mas este homem permaneceu muito firme. Deixavam às vezes ele sem comer, para que pudessem levar assim as comidas profanas do templo dos pagãos e oferecer a ele, e ele pudesse comer esta comida. Mas ele também se negava, às vezes preferia passar mais de semanas sem comer do que comer daquela comida que ele considerava então impura. Imagine nós diante dessas dificuldades, a gente que passa pelo jejum, muitas vezes na quarta e na sexta já é desafiador para nós. Imagine passar vários dias e alguém vir e te oferecer uma bela comida e você dizer não, porque não procedem da vontade de Deus. Muitas vezes somos chamados a perceber aquilo que procede da vontade de Deus. Bom, nisso também aconteceu que ele começou a criar ali no cárcere uma relação de amizade com aqueles que cuidavam dele. Isso deu a ele uma oportunidade. Os seus discípulos conseguiram entrar com o vinho, com o pão, justamente ali no cárcere, para que pudesse ser oferecido para ele, que tinha muitos dias que não comiam. Mas ele, quando viu aquilo, falou aos seus discípulos: muito mais do que o alimento do corpo, eu preciso do alimento da alma. E isso é muito importante para nós. Se a nossa necessidade fosse tamanha, que isso se tornaria mais importante do que comer, porque comer é a necessidade mais primária, vamos dizer assim, que nós temos. Se nossa necessidade mais primária fosse a oração, o relacionamento com Deus, quantas coisas a gente podia extrair? Tem uma pessoa que diz sempre assim para nós, fala assim: olha, se você diz que não tem tempo para rezar, vamos fazer o seguinte: você vai rezar na hora que você almoçar, porque eu tenho certeza que você vai conseguir tempo para depois comer. É interessante, porque quando a gente fala que não tem tempo, a gente começa a perceber que a gente consegue tempo para todas as coisas. E essa pessoa colocou um questionamento que nos interroga realmente, que é o quê? Se você não tem tempo para rezar, então tire o tempo de comer e você vai perceber que você vai conseguir o tempo para comer depois. É assim um pouquinho a nossa luta, e São Luciano quer falar alguma coisa para nós nesse sentido. E aí, nos momentos finais, um dia antes de ser realmente morto pelo imperador, ele recebe a visita dos seus discípulos e pede aos seus discípulos que possam então celebrar a última ceia, a última missa. E não havendo espaço, não havia lugar para colocar, ele já estava praticamente prostrado diante de todas as torturas que ele tinha vivido. Então fizeram do peito dele, que ele estava deitado, fizeram um altar, construíram ali o altar. E ele entendia e falava aos seus discípulos que ali havia, pela graça de Deus, naquele peito,
havia o templo do Senhor. O templo do Senhor por quê? Porque a palavra nos diz que nós somos templo da presença do Senhor. Então por isso fazia para ele um sentido profundo, muito mais interiorizado, poder celebrar o seu último dia, a sua última ceia, colocando-se sobre o altar do seu próprio corpo. E assim, no dia seguinte, ele foi morto à espada e, professando a fé, declarava a sua fidelidade a Cristo. Quantos de nós podemos fazer este caminho de justamente perceber que nós somos templo do Espírito Santo? O nosso cuidado conosco mesmo, mas ao mesmo tempo um cuidado que passa também a oferecer todo o nosso ser, que é templo do Espírito Santo, para que Ele possa habitar e possa nos levar aonde Ele bem entender. Por isso, pense um pouquinho nesse caminho, nesse testemunho deste grande irmão que doou a sua vida pelo ministério e, sobretudo, pelo nome de Cristo. Que Deus possa vos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.